Olá pessoal, eu vou falar com vocês aqui uma avaliação rápida sobre essa questão aí do Eduardo Bolsonaro poder ser cassado no Conselho de Ética. Antes de mais nada, eu queria te pedir, curta o Leonardo Stoppa aqui no Facebook, marque que você vai receber aí as notificações do trabalho que eu faço. Mas enfim, vamos lá. Bom, até pouco tempo atrás a gente percebia que o bolsonarismo ele estava protegido de todas as formas. Eu não estou falando que o Bolsonaro tem que ser punido a qualquer custo, mas a gente precisa admitir que os casos envolvendo a família Bolsonaro, os casos envolvendo o Bolsonaro, eles estavam todos sendo empurrados com a barriga pelos STFs, pelos tribunais, pelos ministérios públicos, tudo no plural para que fique bem definido que existem grupos que definem Poder Judiciário e Ministério Público. E quando eu falo grupos que definem, o que eu estou querendo dizer é que tanto ministros do STF, como do TSE, como também promotores, procuradores, essas pessoas no final das contas, eles estão defendendo interesses pessoais e estão defendendo interesses de grupos de elite. De uma hora para outra, a gente vê tudo mudar. Então, o Carlos Bolsonaro começa a aparecer como possivelmente envolvido na morte da Marielle. De uma hora para outra, o Ministério Público volta a investigar o caso Queiroz. A cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, que antes era um processo assim praticamente extinto desde o momento de seu nascimento, ou seja, já estava certo que esse processo seria ignorado e que a cassação não aconteceria. Agora o processo é suspenso porque o Fachin faz um pedido de vista. O que significa tudo isso que está acontecendo, pessoal? Significa que tem uma mudança, sim, na conjuntura político-econômica definida pelas elites. Os donos do STF, que são, na verdade, os ricões, os donos dos tribunais, os donos do Ministério Público, eles já começam a perceber que tem alguma coisa errada com o Bolsonaro. A gente tem vários elementos agora para apontar por um possível motivo pelo qual alguns empresários, alguns ricos brasileiros já começam a influenciar Poder Judiciário, Ministério Público, polícias, já começam a influenciar no sentido de começarem a balançar o bolsonarismo. Dentre essas coisas, quando a gente pensa nos interesses das instituições em específico, quando a gente pensa na Câmara dos Deputados, no Senado, no STF, a gente tem uma tentativa clara do Bolsonaro de ganhar apoio popular para o endurecimento do regime. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é muito clara a posição do Bolsonaro em relação a acabar com as instituições democráticas. Toda hora o cara está falando em AI-5, o cara já chama possíveis protestos de quebradeiras. Tudo isso tem uma finalidade, a finalidade já é ir preparando a sua base de apoio, ou seja, pessoas dos grupos evangélicos que apoiam Bolsonaro, por exemplo, para compreenderem que os protestos, quando virem, serão quebradeiras, ou seja, já estão programando a mente do brasileiro para entender protestos como quebradeiras. Isso porque o Bolsonaro pode usar essa programação para partir aí para um governo mais duro, aquilo que a gente acaba chamando de governo militar. Ele pode fechar com os militares para acabar com as instituições democráticas. Isso bota medo nas instituições democráticas. Qual que é a resposta? As instituições democráticas começam não só a criticar, mas começam a dar seguimento aos processos contra o Bolsonaro, como possível cassação, e também o caso aí dos processos envolvendo a família. O Eduardo pendurado agora por um conselho de ética, o Flávio pendurado pelo caso Queiroz, o Carlos Bolsonaro pendurado pelo caso Marielle. Tá todo mundo da família Bolsonaro, todos pendurados por algum processo na justiça. Estão todos nas mãos da justiça de alguma forma. Mas a gente tem que avaliar um outro ponto. Pode ser que as elites estejam percebendo que o bolsonarismo não está dando lucro. A gente precisa admitir que a alta do dólar é extremamente interessante para uma parte da elite, como, por exemplo, para exportadores. Então, o Guedes defendendo o interesse de ruralista, ele pode sim criar essa condição aí de alta do dólar. O dólar mais alto, ele vai beneficiar exportadores, o dólar mais alto vai prejudicar determinadas pessoas que trabalham com o mercado interno. Então, ele fica brincando, fazendo de conta que quer lutar contra a alta do dólar, que quer lutar contra especuladores, mas pode ser que não. Pode ser que ele queira essa alta do dólar, porque durante esse período de alta os exportadores estão enchendo o bolso de dinheiro. É uma forma do bolsonarismo pagar um pouco das dívidas de campanha. Mas em contrapartida, os empresários que dependem do povo brasileiro com poder de compra,
Eles aos poucos estão vendo os empregos no Brasil serem substituídos, empregos que antes pagavam bem, por empregos que agora pagam mal. E por mais que o dono de um supermercado, por exemplo, possa comemorar o fato de que agora ele paga menos para os seus trabalhadores, de que agora ele não precisa pagar, por exemplo, INSS patronal ou algum outro direito trabalhista, porque agora ele pode contratar terceirizados, ele percebe que isso acontece não só com seus funcionários, mas com todos os seus clientes. Ou seja, os donos das empresas que vendem para brasileiros começam a perceber que está ficando cada vez mais difícil vender para o nosso povo. Esse pessoal começa a perceber um prejuízo e, ao perceber esse prejuízo, já começa uma pressão no sentido de perceber e modificar a política econômica. O outro ponto importantíssimo que a gente precisa levar em conta: as classes que se achavam extremamente protegidas pelo bolsonarismo, porque se achavam intocáveis e principalmente representadas pelo liberalismo, eu falo obviamente de juízes, desembargadores, ministros, promotores, procuradores, essas pessoas já começam a perder poder de compra. Essa alta do dólar, ela tem uma leitura inversa, é a redução do poder de compra do real. Então, por mais que juízes, procuradores e desembargadores consigam manter a grana que eles ganham de forma numérica, ou seja, o salário está aumentando, tudo bem, mas o poder de compra da moeda está diminuindo. Então, quando um juiz vai hoje ao mercado, ele percebe que com o dinheiro que ele ganhava em 2014, em 2015, ele comprava muito mais. Um procurador, a mesma coisa, um desembargador, a mesma coisa. Isso reflete também, obviamente, no patrimônio que essas pessoas já têm. Eles começam a perceber que o que eles têm está perdendo valor. Ah, e o cara está tentando vender um imóvel que antes valia R$1 milhão, agora ele não consegue vender por 700 mil, mas como assim? Ele está ficando pobre. Toda essa percepção pode estar mudando a forma como a elite vê o bolsonarismo, e parte da elite pode estar abandonando o bolsonarismo, parte da elite pode estar pulando fora do Bolsonaro. Essa parte da elite que pode estar pulando fora do Bolsonaro pode estar fazendo pressão para que a família Bolsonaro fique pendurada na justiça e pode estar fazendo pressão para que novas opções políticas apareçam por aí. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal Leonardo Estopa, faço análises de conjuntura constantemente no canal Leonardo Estopa. Curta também a página Leonardo Estopa no Facebook, posto também alguns vídeos por lá. Abraço e até mais.